Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando. Quem está vendo pela internet está vendo um logo vermelho. Dezembro, mês do Natal. Estamos começando nesta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 981. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, olha ele aí. Grandes ideias, né, Michel? Grandes ideias, é isso aí. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer a você de uma forma muito, muito, muito especial por estar sempre aqui conosco. Então, o Michel me mandou as mensagens do dia 19 do mês passado. Deixa eu ler aqui para vocês. Boa noite, Cristina Ranagusto. Boa noite, doutor Paulo. Bênçãos de Deus para todos. Hoje aprendendo aqui em São José dos Campos, na casa da minha filha Pati. Não importa o lugar, sempre na escuta, sempre aprendendo. Muito obrigado. Olha só que mensagem linda. Muito obrigado, dona Cristina Ranagusto. A senhora é realmente excepcional. Agradeço demais a Deus por ter colocado a Cristina nesses nossos programas. Agradeço demais, porque são essas mensagens, são essas pessoas que fazem a gente ter cada vez mais amor pelo trabalho. São ouvintes assim, são pessoas que trazem para a gente o alento para continuar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Muito obrigado a Cristina e a toda a sua família, viu? Que está sempre aqui conosco. GM Hansten Procópio, outro sócio do programa, né, GM? Grande abraço, meu amigo. Boa noite, doutor Antônio Paulo Marão Miziara, paz e bem. Muito obrigado, GM. José Roosevelt Matos. Veja, só a nata. Hoje só a nata. Boa noite, doutor Antônio Miziara, paz e bem. Amém, obrigado. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Ana Aparecida de Jesus, achei seus canais. Hoje, louvado seja Deus. Obrigado, Ana. Que bom que você achou. Fico muito feliz, sempre bem-vinda. Acompanhe sempre a gente. Ajude o programa com as suas orações, com a sua intercessão. Propague o programa para outras pessoas, tá bom? Ajuda a evangelizar, ajuda a chegar aonde eu não consigo chegar. Magda Gonçalves Barbosa, com a gente aqui na sua catequese diária, e é isso aí. Então, nós estamos aqui fazendo nesses programas de dezembro, 2 blocos. O primeiro bloco é a preparação para o Natal. E o segundo bloco é a continuação do nosso resumo que começamos lá atrás, né? Quando o programa mudou de horário. Então, é legal a gente poder ter essa perspectiva. Dezembro é um tempo em que a gente se prepara para Deus. Se prepara para a chegada de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, nessa nossa preparação, eu gostaria e eu estou tentando fazer isso, não sei se eu vou conseguir, mas eu estou tentando fazer, trazer as profecias do Antigo... Eu mordi a língua, viu, gente? Por isso que está difícil de falar. Estou com uma ferida bem no meio da língua, então, toda vez que toca, dói, e toca o tempo inteiro, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Eu quero trazer para vocês essa realidade das profecias do Antigo Testamento que apontam para Jesus. Sabe, são muitas profecias do Antigo Testamento que apontam para a chegada de Jesus como Messias e Salvador. Então, é importante que a gente se prepare nesse tempo, né, de preparação, de advento, tempo de advento na igreja, que a gente possa mergulhar, ter o desejo de mergulhar nessa realidade tão linda que é Deus que se faz homem para nos salvar. Então, o Antigo Testamento ele vem desde do livro mais antigo, desde o conceito mais antigo de religião judaica, vem este anseio pelo Salvador. Porque o pecado trouxe para o mundo uma situação muito dura. O pecado separou a humanidade de Deus.
E isso é a pior coisa que pode acontecer para um ser humano. Então eu queria ler com vocês uma profecia que está lá no livro do Gênesis, capítulo 49, versículo 10. Versículo 49, versículo 10. Esse capítulo 49 do livro do Gênesis é um capítulo muito lindo, muito lindo. É a bênção de Jacó. É interessante a gente entender um pouquinho sobre isso, porque nós estamos no mais antigo do Antigo Testamento. Então, Jacó é um dos grandes homens bíblicos. Jacó é filho de Isaac e neto de Abrão. Então, veja, Abrão, Isaac, Jacó. Jacó teve Abrão, Isaac e Jacó. Então, Jacó, ele é irmão gêmeo de Esaú. Mas ele se tornou realmente o grande progenitor, né? Porque a partir dele, ele não era o irmão mais velho. Esaú era um pouquinho mais velho que Jacó. Mas Jacó era preferido de sua mãe. E Jacó se tornou o pai dos 12 filhos que formam as tribos de Israel. Deu para entender? Então, veja, Abrão teve o seu filho Isaac, Isaac teve os filhos Jacó e Esaú. De Jacó vêm as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel. Então, aqui nós estamos diante do patriarca. Nós estamos diante do princípio. A religião judaica, ela tem esse princípio, ela tem esse momento de ser estabelecida, digamos assim. Primitivo. É um momento primitivo. A religião judaica aqui ainda está num conceito primitivo. Com o tempo, com a chegada dos profetas, com a saída de Israel lá do Egito, pela caminhada no deserto, o estabelecimento lá na Terra Prometida, a religião vai se aprofundando. Então, aqui nós estamos nos primórdios da religião judaica. Você percebe? E Jesus Cristo vem e aprimora tudo isso de forma perfeita e estabelece a igreja, estabelece a religião de forma plena que nós vivemos. Então, nós estamos aqui diante de algo muito histórico e muito bonito, muito histórico e muito bonito. Nós estamos diante aqui de uma realidade muito antiga, dessa relação de Deus com o seu povo. Deus quer se revelar, Deus quer se mostrar, porque Ele quer que nós o conheçamos. E Ele quer que a gente seja transformado, como nós vimos nessas aulas, à imagem e semelhança de Cristo, para que a gente possa, na vida eterna, estar mergulhado na Trindade. Fazer parte dessa realidade única, que é esse amor eterno do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, na ação do Espírito Santo. Então, nós estamos nos primórdios de tudo isso. Quando Deus vai estabelecer o seu povo nesta terra. Essa terra dominada pelo pecado, dominada pela violência, dominada pela brutalidade. Então, o Antigo Testamento, ele nos traz coisas assim, que a gente lê e você fala, puxa, mas só tem guerra, morte, violência. É aquela realidade daquela época. Então, Deus está se manifestando a este universo que está dominado pelo demônio e pelo pecado, aonde o ser humano está sendo destruído. Então, Deus não se conforma de ver os seus filhos, as suas criaturas prediletas serem destruídas. Mesmo que seja culpa da humanidade, Deus ama a humanidade. Então, Deus vai começar esse processo de revelação para preparar a chegada do Messias. Nós estamos nos primórdios, gente. Por isso que é importante a gente entender o Natal desde os primórdios. Por isso que é gostoso estudar. Então, desde os primórdios, nós estamos diante de uma realidade aqui maravilhosa. Então, Jacó, no final da sua vida, ele vai fazer essa oração, essa bênção. E ele vai explicar para cada um dos filhos dele, né?
o que vai acontecer com cada um deles. Cada filho, cada um dos 12 filhos, vai estabelecer uma tribo que vai formar Israel. E aqui, veja, é profecia. O pai desses 12 está profetizando. Ele analisa as características de cada um desses filhos, fala o que tem que falar. Ele é muito duro com algum desses filhos, e eu não quero entrar muito nisso, porque não é o momento, né? Mas ele é muito duro com esses filhos, muito. Com alguns ele é muito duro. Você pega, por exemplo, deixa eu pegar aqui, só para a gente ter uma noção. Veja aqui. A primeira bênção que ele faz, a primeira oração que ele faz, e a primeira profecia que ele faz, aqui, ó. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, escutai Israel, vosso pai. Rúben, tu és o primogênito, minha força, primícia do meu vigor, notável em dignidade e notável em poder. Transbordante como a água, não terás o primeiro lugar. O primogênito, o filho mais velho, sempre tinha o primeiro lugar. E aqui, Jacó está falando para Rúben, que é o filho primogênito dele, que apesar da sua força, apesar da sua energia, da sua disposição, apesar até mesmo já do costume do primogênito assumir os negócios do pai, a direção da família, a condução do clã, ele está falando para Rúben, o primeiro dos filhos. Você não vai receber. Você não vai seguir na primogenitude. Não vai, porque você pecou e pecou grave. Eu não vou descrever aqui o pecado dele, porque não é momento. Depois você pega o livro 49, o livro do Gênesis, e pega o capítulo 49 e lê inteiro. E ele fala claramente, você não vai. Porque você fez isso. Veja, e vai acontecer isso com você, pá! E aí ele profetiza. Até chegar no versículo 10, que é Judá. Judá também é filho de Jacó. E Judá aqui é aquele que vai receber a bênção, a grande bênção. Não só Jacó ama Judá, como Jacó analisa o ser de Jacó, analisa o ser de Judá. Judá era um homem justo, Judá era um homem... Esaú está aqui, Jacó está aqui analisando Judá, vendo as características, vendo a personalidade dele, e ele, Jacó, o pai, profetiza em cima de Judá. Versículo 10. Vamos ver aqui, ó. Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão do comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. Eu vou ler de novo. Aqui é Jacó falando com Judá. Ou seja, aqui Jacó está falando para Judá que da família de Judá vai vir e vai se estabelecer o poder em Israel. Então, todos os reis são da família de Judá. Então, o reinado não vai sair da família de Judá. E dessa família de Judá vai vir aquele que estabelecerá a realidade justa em Israel. Veja, nós estamos há séculos e séculos e séculos atrás. E aqui, Jacó está profetizando que da família de Judá, seu filho, virá a estirpe real. Judá se torna a estirpe real de Israel. Não mais Rúben, Judá. E de Judá vem todos os reis, vem a família real. Davi é da família de Judá. O grande rei de Israel, lá no futuro, é Davi. E Davi vem da família de Judá. É lindo isso. E Jesus é descendente da família de Judá. José é descendente da família de Judá.
São José, o pai adotivo de Jesus. Então nós estamos diante de uma profecia que aconteceu milênios atrás, que já previa que chegaria de uma família judaica o Messias. Esse Messias que nós estamos nos preparando para receber no Natal. Você pega, por exemplo, deixa eu pegar uma outra tradução da Bíblia da Ave Maria. Da Bíblia da Ave Maria é mais bonita a tradução. Ó. Eu vou ler para você do 49, 8, 9 e 10. Que é a bênção de Jacó para Judá. Veja, a bênção de um pai. Olha o poder que tem a bênção de um pai. Que coisa, né? Veja, olha a profecia que este homem do Antigo Testamento, que esse patriarca judeu, Judá e Jacó. Então, vamos lembrar? Abrão, Isaac, Jacó. De Jacó vêm as 12 tribos de Israel. Cada um dos filhos de Jacó vão formar famílias e essas famílias formarão as 12 tribos de Israel. O povo de Israel está sendo formado a partir de Jacó. Veja que coisa impressionante. E Jacó não tinha uma religião estabelecida. Aqui nós estamos assistindo o início da realidade religiosa, inclusive, do povo de Israel. Jacó aqui age de acordo com a sua fé, de acordo com aquilo que ele havia percebido da existência desse Deus único, no meio de um povo, ou de vários outros povos, que adoravam falsos deuses. Veja, então nós estamos diante aqui de grandes milagres. Não é uma brincadeira. Veja, eu não sei se eu consigo passar isso para você, porque eu não tenho uma formação teológica tão profunda. Eu sou dentista. Sabe, mas essas coisas me deixam assim muito enlevado, muito engrandecido, porque é muito lindo isso. Jacó era um homem duro, Jacó era um homem bruto, digamos assim. E esse homem bruto foi escolhido por Deus para ser o progenitor do povo de Israel. Ele vai ser pai de 12 filhos. Esses 12 filhos formarão, ao longo do tempo, as diferentes famílias que irá constituir o povo de Israel. Então, o povo de Israel foi constituído de 12 famílias, 12 clãs. Essas famílias foram se multiplicando, foram crescendo e foram formando o povo de Israel. Cada família dessa recebe de Jacó uma bênção e uma profecia. Dentre todas as bênçãos e profecias que Jacó está realizando, ou seja, esse homem que é primitivo ao extremo, é lá atrás, bem lá atrás, agindo pelo Espírito Santo. Veja, Deus escolhe esse homem. Deus escolhe esse homem para uma missão, para erguer o seu povo, o povo de Deus, que é o povo de Israel, que é o único povo que no meio de todos aqueles povos politeístas acreditavam no Deus verdadeiro. Então a missão de Israel era uma missão muito grande. Então aqui nós estamos nos primórdios de toda essa história maravilhosa. E já nos primórdios de toda essa história maravilhosa, já se profetizava, o patriarca Jacó já profetizava que o filho dele, Judá, do filho dele, Judá, surgiria a família real. E dessa família real surgiria aquele que seria o Salvador. Nós estamos falando de milênios atrás. Então, quando a gente olha para Jesus naquela manjedoura, será que a gente lembra de Jacó e de Judá? Acho que não. Por isso que é importante estudar, por isso que é importante a gente se preparar. Por que é importante a gente se preparar? Porque hoje as pessoas não acreditam mais em Jesus. Até hoje tem judeus que não aceitam Jesus como Messias. Eles falam que as profecias não se cumpriram de forma adequada. Eles não conseguem compreender. E eles fingem que não entendem essas profecias que nós estamos estudando, porque eles não compreenderam que Jesus viria a primeira vez como Salvador, de forma humilde, e depois ele retornaria como Senhor do universo.
E aí ele estabeleceria a paz no mundo. Então tem um monte de judeu hoje, e eu respeito muito os judeus, porque nós temos a mesma raiz religiosa. Eu tenho muitos amigos judeus. Eu trabalho com muitas colegas judias em consultórios. Quer dizer, eu tenho muito carinho pelos judeus, mas muito carinho. Mas você pega, por exemplo, determinados grupos mais radicais, eles falam que Jesus não é o Messias porque as profecias ainda não se cumpriram, ainda não se estabeleceu a paz na terra. Realmente não se estabeleceu a paz na terra, mas a paz na terra vai ser estabelecida por Jesus quando ele voltar na glória, e eles não aceitam isso. Eles não conseguem enxergar todo esse estudo e muito mais que nós vamos fazer ao longo desse ano, desse mês, em relação às profecias do Antigo Testamento, que associam a chegada do Messias como Jesus, como nosso querido Salvador e Senhor Jesus Cristo, que dia 25 de dezembro nós celebramos o seu nascimento. Então nós estamos aqui, veja, nos primórdios do povo de Israel e da religião dos judeus. Você percebe? Desde os primórdios. Nós vamos ver amanhã que desde o Gênesis já se profetiza a chegada do Messias. Desde o comecinho do Gênesis. Nós estamos no capítulo 49 do Gênesis. Amanhã nós vamos ver que desde o comecinho do Gênesis, desde depois do pecado original, já há uma profecia no capítulo 3 do livro do Gênesis que nos apresenta e nos dá a esperança da chegada desse menino que nós celebramos no Natal. Então, é importante que a gente estude isso, gente. Isso é muito importante, isso é muito lindo. Então, nós não podemos, porque eu tenho ouvido muito isso ultimamente, porque como eu trabalho na igreja, vem muita gente conversar comigo. Ah, mas Paulo, aquele professor que é judeu, falou que ele não acredita em Jesus porque a paz ainda não está estabelecida no mundo. E o Messias, quando ele viesse, ele estabeleceria a paz no mundo inteiro. É verdade. O Messias veio e está começando e vai estabelecer a paz no mundo inteiro. Só que não imediatamente como eles estão pensando. É um processo. Percebe? Então, esse Jesus que nós celebramos no Natal e que nós devemos nos preparar para esta celebração de corpo, alma e alma espiritual, nós precisamos compreender esse processo. Porque como hoje existem os meios de comunicação que são abertos e chegam em qualquer lugar e qualquer um pode acessar a internet e qualquer um pode falar na internet. Desculpa, gente, eu estou gaguejando, é porque está doendo muito a língua. Eu mordi e fez uma ferida muito grande. Mas veja, você vai ouvir coisas que vai te deixar confuso. Principalmente quando você pega, por exemplo, rabinos judeus, que são muito sérios. E a gente tem que levar em consideração o que homens sérios de outras religiões falam. Mas não é por causa disso que eu vou concordar com o pensamento deles. Porque não é essa a lógica. Muitas vezes ainda esses rabinos estão pensando que o rei, o Messias, não só vai trazer a paz para a terra, como ele vai estabelecer Israel como o centro do mundo. O ápice, a cabeça dos povos. Veja, não foi para isso que o Messias veio para o mundo. Ele veio para tirar aquilo que nos afasta de Deus. Então existe até hoje uma visão equivocada da ação do Messias. Porque eles achavam que o Messias iria ser mais forte que Davi. E Davi trouxe tudo isso para Israel. Trouxe paz para Israel, trouxe bonança para Israel. Ele venceu todos os outros povos, guerreou com os outros povos vizinhos a Israel e venceu. E estabeleceu uma sociedade muito legal no tempo de Davi. Foi o ápice do judaísmo, foi Davi. Então, a ideia da chegada do Messias é que Davi seria da família de Davi, da família de Jacó e da família de quem? Esse versículo 10, da família de Judá. Davi é da família de Judá. Então, o Messias virá da família de Judá, que é filho de Jacó.
Então, nós estamos diante de uma realidade que precisa ser muito bem esclarecida. Então, diz assim, versículo 8, Judá. Aqui é Jacó falando para Judá. Jacó analisando a personalidade de Judá, Jacó analisando o jeito de Judá, as características boas e as más também, e profetizando. Jacó, o pai de Judá, está profetizando para milênios lá na frente. O povo nem estava estabelecido ainda. E Jacó já estava profetizando milênios e milênios na frente, porque para Deus não tem tempo. A profecia, ela é linda porque vem de Deus, e quando vem de Deus é profecia, ela fala aquilo que Deus quer que o povo escute, aquilo que é vontade de Deus. Não importa se ela vai se cumprir só daqui milênios, mas ela se cumpre. Veja, e Jacó aqui não só ele profetiza, como ele abençoa. Isso é muito importante, gente. A bênção do pai. Veja que coisa poderosa. Jacó está abençoando este filho com o reino, com a possibilidade de ser rei. Da família deste filho de Jacó, da família dele surgirão a estirpe dos reis, dos grandes reis de Israel. Bonito, né? Rei Davi. Surgirão da família de Davi. Então diz assim, Jacó abençoando Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. Versículo 8. Tua mão está sobre a cerviz dos teus inimigos. Ou seja, Judá vai ser louvado e querido e obedecido pelos irmãos e vai dominar os seus inimigos. Olha a bênção. E os filhos de teu pai te inclinarão diante de ti. Judá é um leãozinho. Da presa, meu filho, tu subiste, agachaste, deitaste como um leão, como leoa. Quem o despertará? O cetro, o poder real. O cetro não se afastará de Judá. Olha a profecia que se realiza plenamente em Jesus Cristo. Versículo 10. O cetro não se afastará de Judá. Eu vou repetir. Que coisa linda, né? Quando nós estivermos diante da manjedoura, será que a gente vai lembrar de Judá? O cetro, será que a gente vai se lembrar da bênção de Jacó e da profecia junto com essa bênção do pai dele, Jacó, para Judá? Versículo 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Percebe? Veja que versículo maravilhoso, que coisa mais linda. É o reino de Cristo, Jesus reinando. Como é que alguém, há milhares de anos atrás, há 5.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás, seria capaz de profetizar algo que vem se realizar em Cristo? Que coisa mais maravilhosa! O cetro não te afastará. Não se afastará de Judá. Ou seja, o cetro é aquele símbolo de poder, de rei, de reinado, de senhor. Quem que é o nosso rei? Quem que é o rei dos reis? O senhor dos senhores? Quem que é o leão da tribo de Judá? Daqui, ó, tá vendo? Aquela expressão tão linda que é dada para Davi, que é dada para Jesus. Jesus, o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque aqui Judá é comparado pelo pai como um leãozinho. O leão está preparado, a leoa está preparada para a caça, para bater a sua caça. Se prepara, se esconde e ataca e vence. Veja que coisa mais maravilhosa. O leão da tribo de Judá, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido. Qual que é o tributo que vai ser trazido para Cristo? A vitória sobre o pecado. A cruz
e a ressurreição, que vai se espalhar de tal forma no mundo inteiro, até que a última alma se prostre diante de Cristo e aceite a sua salvação e o seu senhorio. Aqui a profecia é muito maior do que a gente imagina. É muito maior. Aqui nós estamos vendo Jacó assistindo, de certa forma, não sei se eu posso falar isso, mas de alguma forma vislumbrando a vitória definitiva de Cristo na sua glória, na sua volta gloriosa. Quando todos os joelhos se dobrarão diante de Cristo. Até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Nós estamos distante disso. Por isso que tem muito judeu tradicional, ortodoxo, que não aceita Jesus como Messias. Porque eles leem essa profecia e falam, mas isso não aconteceu. Sim, já aconteceu. Só que a vitória de Jesus já foi trazida para o mundo. Já chegou essa vitória. Só que até essa vitória chegar a todos os povos, a todas as nações, e todos os povos de todas as nações aceitarem Jesus, só vai acontecer quando ele voltar na glória e vencer definitivamente o ódio do demônio contra a humanidade. Percebe? Então nós estamos nesse processo de transformação. A vitória já está dada. O Natal significa exatamente isso. A vitória já chegou. A vitória já está entre nós. A vitória está deitada numa manjedoura, simples, pequeno, num povoado distante, num povoado que não fazia efeito para o mundo. Mas a vitória já chegou. A vitória desse que, de repente, veja, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão do chefe entre seus pés. Ninguém vai tirar de Jesus essa vitória. Esse menino Jesus que nós adoramos no Natal, que nós estamos nos preparando para a chegada dele no dia 25. E que lhe obedeçam os povos. E que lhe obedeçam os povos. Muitos já obedecem a Jesus, nem todos, mas muitos. O simples fato, depois de 2000 anos da chegada de Jesus, nós termos 1 bilhão de católicos, já deveria ser um sinal. Para muita gente que não acredita. Porque nós estamos diante de profecias que são realmente maravilhosas. Veja, São Paulo vem confirmar essa profecia, vem confirmar de uma forma muito linda, Gálatas 4:4. São Paulo é judeu, gente. São Paulo é um judeu que perseguia o cristão, que queria matar o católico, que odiava o cristianismo, até que ele teve um encontro com Jesus. Veja, um judeu radicalíssimo, um judeu que odiava o catolicismo e recebeu carta branca para matar, para perseguir e matar. Você percebe o nível de resistência contra Cristo? Até uma hora que este homem, esse judeu radicalíssimo, encontrou com Cristo. E caiu quase que morto por terra. E percebeu o erro. Veja, São Paulo teve a graça de se converter. Coisa que milhares e milhares ainda não se abriram a esta graça. Gálatas 4:4. Mas, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho que nasceu de uma mulher e nasceu submetido à lei. Veja, é o cetro. É aquele que foi profetizado. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o descendente de Davi e o descendente de Judá. Não é lindo? Então, que a gente possa, nesse Natal, ter momentos de estudo, de adoração, de oração diante desse Jesus que está tão pequenininho e tão indefeso. O Rei dos Reis, da família real, profetizado por Jacó. Jacó abençoou Judá.
E de Judá vem, da família de Judá, da estirpe real, vem o Rei dos Reis. Lindo, né? Lindo. Então vamos lá? Vamos continuar no nosso segundo bloco a estudar o nosso resumo? Estamos vendo as virtudes. Vamos lembrar as virtudes? As virtudes, a virtude é uma disposição habitual, 1803 do Catecismo da Igreja Católica. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Disposição. É algo dentro da gente. Você percebe? Eu gosto dessas definições porque ajuda a gente a enxergar. O que é uma virtude? É uma disposição. É um desejo que está dentro de nós de fazer o bem sempre. Sabe, é um hábito de coisas boas. É um desejo e é uma prática de coisas boas. Eu vou me habituando a fazer coisas boas, de acordo com a vontade de Deus. O que é bom? Aquilo que é vontade de Deus é bom. Não aquilo que os outros acham, mas o parâmetro para saber o que é bom e evitar o mal são os 10 mandamentos. São as virtudes que nós estudamos, são os dons de santificação, são as bem-aventuranças. Aqui nós temos os parâmetros do que é bom e do que não é bom. Então, a virtude é o desejo, é a disposição de fazer o bem, sempre, e evitar o mal. Sempre, sempre. Então, a virtude é este hábito de fazer o bem e continuar fazendo o bem. E quanto mais e melhor eu trabalhar essa disposição interior, melhor para mim, melhor para as pessoas ao meu redor e mais apto para a vida eterna eu vou ficando. Então, a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, o procura e o escolhe na prática. Você percebe? Então, veja, eu estou habituado a fazer o bem. Então, já se torna algo automático. Quando aparece uma coisa que eu sei que é mal, eu não vou. Porque eu já estou habituado a fazer o bem. Porque, veja, com todas as suas forças sensíveis e espirituais, não é só humano. Nós temos a virtude humana, as virtudes humanas são humanas, precisam ser desenvolvidas. Precisa de esforço, de boa vontade. Não é fácil desenvolver as virtudes humanas. Mas as virtudes humanas, para serem desenvolvidas, não dependem só do esforço humano. A graça de Deus vem nos ajudar. A força de Deus vem nos ajudar. Eu preciso começar. E quando eu começo, eu estou mostrando para Deus que eu quero viver bem a virtude. E aí Deus vem com o seu poder para ajudar o meu poder, que é muito pequenininho. Mas o poder de Deus é infinito. Então eu consigo viver uma vida virtuosa. É difícil no começo. Porque a tendência que nós temos de um hábito, de viver do hábito mal. O que é a carne? A carne, biblicamente falando, é exatamente isso. É a tendência de fazer o mal, de fazer o mais fácil, de fazer o mais cômodo, de ficar no mais cômodo, no egoísmo. Sabe? Mas fazer o bem, no começo, é exigente. Eu vou ter que lutar contra essas tendências humanas e contra as tendências do mal. O mal vai me tentar para que eu fique no mal, para que eu fique na carne, para que eu fique no comodismo, no egoísmo, na vaidade, na prepotência, na autossuficiência, nas paixões, no gozo. Percebe? E aí eu vou querendo o gozo pelo gozo, o prazer pelo prazer. É bem carne isso. E o demônio sabe disso e ele tenta a gente nisso. Então, para a gente sair dessa tendência negativa e construir essa tendência positiva dentro de nós, que são as virtudes, custa. Eu sempre falo o exemplo do regime. Você vai ao médico, o médico chega para você e fala, meu filho, você está com 30 quilos acima do seu peso. Você tem 1,75 m e pesa 100 quilos. Pelo amor de Deus.
100 quilos, com 1,75 m. Ah, o osso que é grande, o osso que é pesado. Sempre tem essa desculpa. A carne aí, sempre tem essa desculpa. Né? Não, é o osso que é pesado. Não, ele tem uma estrutura forte. O cara está com 30 quilos acima do peso. Não é estrutura forte, é coisa de família. A tendência de ficar no pecado. Veja, nós precisamos lutar contra isso. Essa luta vai nos levar a ter virtudes, vai nos levar a ter atos bons, pensamentos bons, costumes bons. Primeiro eu preciso sair disso, preciso sair, lutar. Então, nesta luta, quando eu decido, Deus vem em auxílio nesta luta, para não ficar nas tendências más. Então, eu chego no médico, o médico fala assim, você vai ter que fazer exercício e moderar na comida. Você não pode comer 2 prataças de lasanha. Mas eu tenho fome. É sempre essa conversa, né? Mas a realidade, né? A gente tem fome. Ainda mais se você tem um trabalho braçal, se você é um professor de ginástica, de educação física, se você trabalha no meio da rua, se você quebra asfalto, aí você tem fome mesmo. Né? Mas se não, se você está colhendo abacaxi no campo, você tem fome, é evidente. Né? Agora, se você está sentado escrevendo, dá fome, claro que dá, mas você não precisa comer 2 prataças de lasanha. Então é o tal negócio, veja. O começo, eu vou ter que ter atividade física, eu vou começar a andar. Eu fico o dia inteiro sentado escrevendo. Já criei o comodismo, já criei o hábito mau. Então o que eu vou fazer? Eu vou sair disso. Só que essa saída, essa largada é muito difícil, porque já criou o hábito mal. Já estou no vício. Eu preciso sair do vício para a virtude. Vício de comer, vício de sedentarismo. Vou comprar pão. Então, vou comprar pão. Eu vou caminhando até a padaria ou eu pego o carro e vou à padaria? 90% das pessoas pegam o carro e vai para a padaria, não vai a pé. Eu trabalho no 2º andar de um prédio. Eu vou de escada ou eu vou de elevador? Ah, eu vou de elevador. Eu estou no shopping. Eu subo a escada ou subo a escada rolante? Ah, eu subo a escada rolante. Veja, sempre para o mais cômodo. Eu levanto para trocar o canal, eu uso o controle remoto. Eu uso o controle remoto. Percebe? A tendência da carne é sempre essa. Então, para a gente sair dessa tendência, esse início é muito difícil. É preciso levar um susto. O médico vira para você, e é verdade, o médico vira para você, se continuar desse jeito, você vai morrer, cara. Porque você está comendo mal, se alimentando mal, você não está fazendo uma alimentação balanceada, daqui a pouco as suas veias vão estar entupidas, o seu sangue vai estar com um monte de açúcar e você morre, cara. Então você tem que fazer uma alimentação adequada e você tem que ter atividade física. Esta sair da inércia que a gente estava para começar uma outra realidade é dificílimo. E continuar nessa realidade nova é mais difícil ainda. Porque você levou um susto do médico. Olha, ele te mostra o teu exame de sangue, a tua glicose ruim está lá no teto. Se continuar desse jeito, você morre. Aí você leva um susto. Você já está começando a sentir dor no coração, já está... Opa, pera um pouco. E aí você começa a agir. Só que você está agindo só com as forças humanas. Aí depois de 1 mês, 2, você já começa a olhar para aquela macarronada de novo, para aquele filé à parmegiana de novo, hoje está chovendo, hoje eu não vou caminhar. Vou caminhar amanhã. Hoje tá frio. Vou sair, vou ficar um pouco mais na cama. Percebe? Então não é só sair. É difícil sair, mas mais difícil ainda é perseverar na busca de atos bons e construir um sistema de vida onde os hábitos bons se tornem fáceis. Isso é a virtude. É fácil você acordar cedo e caminhar, correr, nadar, fazer o esporte que você quiser, quando você já tem o hábito. Aquilo já se torna parte do seu dia, parte da sua vida, parte da sua existência. E se você não faz aquilo, você sente.
Pô, mas eu faltei hoje, eu não quero faltar. Aquilo já te incomoda, porque você já está liberando no seu corpo as substâncias que esses exercícios liberam normalmente e fazem bem para a gente. E aí você já gosta daquilo. No começo foi muito difícil, mas agora não. Então você já criou o hábito. Então você já é capaz de falar, não, se aparece alguma coisa que vai contra o que é bom, você fala, de verdade, você fala, não, pera, isso aqui não está legal. Você já começa a ter um sistema de defesa em favor das virtudes. A pessoa chega para você, vem cá, experimenta esse cigarro aqui. Você fala, não, isso não é legal. Olha, experimenta essa maconha aqui. Não, de jeito nenhum. Experimenta esse pó. Não. Percebe? Você já criou um sistema de alerta, um sistema de proteção natural, iluminado também pelo poder do Espírito Santo. Veja, a graça, ela vem em auxílio da nossa fraqueza. É essa força que vem do alto. Veja, até aqui, no capítulo número 1810, diz assim, as virtudes e a graça. As virtudes humanas adquiridas pela educação, por atos deliberados e por uma perseverança sempre renovada com esforço, é o que eu acabei de explicar para vocês, todos esses exemplos, são purificadas e elevadas pela graça divina. Então, a graça divina vem nos ajudar nessa luta. A força de Deus, o poder de Deus, esse Deus que criou o universo e que mantém o universo funcionando, esta força vem em nosso favor. Também por isso que é fácil você viver de forma virtuosa, quando você luta em favor de viver de forma virtuosa, porque a graça vem em nosso socorro. Eu gostaria de ver com você, porque começar a ver com você hoje, a primeira das virtudes cardeais humanas. As virtudes cardeais humanas são 4. Eu gostaria de ver uma com você hoje e compreender que essas virtudes cardeais humanas dependem do nosso esforço para se desenvolver. Todos nós temos o potencial de sermos, deixa eu achar aqui, de sermos prudentes, de sermos justos, de sermos fortes e de sermos temperantes. São as 4 virtudes humanas básicas. E dessas virtudes humanas básicas surgem todas as outras virtudes humanas. Então, isso é humano. Eu posso desenvolver, com o meu esforço, como eu acabei de ver com você, a prudência. Eu posso desenvolver com o meu esforço a justiça. Eu vou estudar o que é justiça, eu vou me preparar, eu vou analisar as coisas, eu vou examinar com justiça, eu vou oferecer a justiça como solução. Isso é humano. Todo ser humano deseja a justiça. Então isso precisa ser desenvolvido, cultivado. Todas as virtudes humanas cardeais. Por que cardeais? Porque dessas virtudes humanas cardeais vêm todas as outras virtudes humanas. Nós já estudamos isso lá atrás. Só estou fazendo um resumo hoje. Então veja. Por que cardeais? Porque elas são como os pontos de referência, o norte, o sul, o leste e o oeste. São as virtudes mais fortes e delas surgem várias outras virtudes humanas. Todas elas dependem da nossa decisão, da nossa força. Mas quando nós começamos a trabalhar essas virtudes e as pô-las em prática, Deus vem com a sua graça, se nós estivermos em graça com Deus, Deus vem com a sua graça e nos ajuda, e nos dá força para começar o processo e perseverar no processo, como nós vem falando agora, né? Então, a primeira é a prudência. A primeira virtude cardeal é prudência. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. Então, a virtude da prudência, ela é importantíssima. Porque a virtude da prudência me permite
dentre caminhos que eu tenho que escolher, analisar qual que é o melhor. Você percebe? Você vê, por exemplo, os jovens. Chega a época de vestibular, que profissão que eu vou seguir? Que profissão que eu vou seguir? Eu vou ser médico, eu vou ser dentista? Se ele gosta da área de biologia. Eu vou ser médico, eu vou ser dentista, eu vou ser veterinário, eu vou ser psicólogo, eu vou ser enfermeiro, eu vou ser... Que área? Eu vou ser professor de ciência? Eu vou fazer biologia mesmo? Eu vou fazer química e biologia? Que área que eu vou seguir? Veja, então, o que a prudência ensina? A prudência, a virtude humana da prudência diz assim, dispõe a razão prática para discernir. Então, veja, eu gosto de biologia, mas eu não gosto de bicho. Tudo bem. Eu acho bonito o organismo dos animais, mas eu não gosto do trato com os animais. Pronto. Estou discernindo. Então, não é prudente eu escolher veterinária, porque eu não gosto do trato com os bichos. Eu não vou me sentir feliz tratando o bicho. Aí eu gosto muito do estudo da biologia. Mas eu sou uma pessoa retraída, eu sou uma pessoa tímida, eu não gosto de ficar no meio de um monte de gente, eu não gosto de multidão. Veja, então espera um pouquinho. Então não dá para você ser médico, não dá para você ser dentista, não dá para você ser enfermeiro, porque essas profissões, elas são biológicas, estão na área de biologia, mas elas nos obrigam a lidar com muita gente, o dia inteiro. E tem pessoas que não gostam, faz parte da característica dela, da natureza dela. São pessoas que gostam mais de estudar, gostam mais de pesquisa. Então, eu já sei. Eu vou fazer biologia e vou ser pesquisador. Olha aí. Prudência. A virtude da prudência, ela dispõe a nossa razão prática a discernir qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e escolher os meios adequados. Então, eu descobri que para eu poder me realizar como profissional, eu vou estudar biologia e vou ser pesquisador. Tá, discernir. Agora, como que eu vou pôr isso em prática? Isso também é prudência. Esse ponto que eu queria chegar para você, com você, porque a gente esquece disso. A prudência, essa virtude cardial humana, que dessa virtude vem outras virtudes importantes também, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas só para a gente compreender essas 4 virtudes cardiais humanas, depois nós vamos falar um pouquinho de onde vem, quais são as virtudes que vêm dessas virtudes cardiais e por isso são cardiais. Então, veja, a prudência, eu discerni qual que é o melhor caminho. Eu usei a minha razão e discerni. Não, mas se eu for médico, eu vou ser rico, mas eu não vou ser feliz. Se eu for dentista, eu não vou ter chefe, mas eu não vou ser feliz, porque eu sou feliz mediante aquilo que eu percebo que eu posso fazer de melhor. Se eu não gosto de uma multidão, eu não vou mexer com multidão. Eu não vou mexer com gente. Eu vou ficar resguardado no universo no qual eu fui preparado por Deus. Não tem vergonha nenhuma nisso. Se isso é uma coisa natural, se não é fruto de complexo, se não é fruto de medo, se não é fruto de qualquer outro entrave. Se é algo natural meu, eu não gosto de multidão, então eu gosto de biologia. Então eu vou ser cientista, eu vou ser pesquisador. Eu vou fazer biologia, microbiologia, bioquímica, tudo isso eu vou estudar para poder pesquisar. Tá, eu vou pesquisar o quê? Aonde? Como? Você percebe? Já decidi que eu vou fazer biologia para ser pesquisador, mas como é que eu vou pôr isso em prática? Né? Que faculdade que eu vou fazer? Essa faculdade que eu vou fazer vai me possibilitar trabalhar num laboratório de pesquisas biológicas? Aonde tem isso no Brasil? Ah, mas é necessário. O melhor laboratório de pesquisas biológicas é lá no Japão, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha. Ah, então eu vou precisar fazer inglês.
Porque eu estou visando aquele laboratório. E se eu não conseguir entrar naquele laboratório lá no Japão, eu vou entrar no outro laboratório nos Estados Unidos. E se eu não conseguir entrar no laboratório dos Estados Unidos, eu vou tentar entrar no laboratório da Alemanha. Pelo menos o inglês eu tenho que falar fluente. Olha a prudência agindo. Não é só discernir, mas é escolher os melhores meios para pôr em prática aquilo que eu discerni. Então, eu vou fazer faculdade na USP. Se eu não conseguir entrar na USP, eu vou entrar na Unicamp. Se eu não entrar na Unicamp, eu vou entrar na faculdade da USP de Bauru. Percebe? Prudência. Prudência não é só discernir, é como chegar naquilo que eu discerni. Então, eu vou fazer, prestei as 3 faculdades. Peguei a de Bauru, então eu vou fazer Bauru. Depois de Bauru, eu vou fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Você entende? Mas eu não tenho dinheiro, então eu vou ter que trabalhar um tempo numa empresa nacional, juntar esse dinheiro para poder fazer uma pós-graduação fora do Brasil, que vai me permitir trabalhar nesses laboratórios que eu sinto que eu tenho que trabalhar. Então, a prudência, ela não é só discernimento do caminho, é discernir os meios para chegar naquilo que o discernimento me apresentou. Isso também é prudência. Então, por exemplo, eu quero trabalhar num laboratório lá nos Estados Unidos. Então, se eu quero trabalhar no laboratório nos Estados Unidos, eu preciso ter atividades e formação que me leve a trabalhar naquele laboratório, que possam abrir as portas para eu vir trabalhar naquele laboratório. Então, eu sei que eu preciso, desde já, começar a mexer os pauzinhos, de forma boa. Eu sei que o professor doutor fulano de tal, que dá um curso lá na Unicamp, trabalhou nesse laboratório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com esse professor, eu vou entrar em contato com esse professor. Não adianta eu entrar em contato com quem nunca trabalhou nesse laboratório. Eu sei que tem um professor que é muito bom, que também ensina mais ou menos as mesmas coisas que esse professor que trabalhou nesse laboratório. Mas espera um pouquinho. Eu vou conversar com esse professor que trabalhou nesse laboratório, pelo menos conversar com ele, trocar uma ideia, ver como que é isso, se é isso mesmo, se vale a pena trabalhar, ou se é só uma imaginação minha, só uma ilusão minha. Você compreende? Eu estou usando os meios adequados para chegar num determinado fim. Isso é prudência. Você compreende? Aí eu chego para esse professor que já trabalhou nesse laboratório e ele fala, olha, meu filho, posso falar uma coisa para você? Não vale a pena. Por que não vale a pena, professor? Porque, sabe, tem muita coisa errada acontecendo lá dentro, tem uma situação... É muito voltado para ganhar dinheiro, a pesquisa se torna uma pesquisa onde as manipulações acontecem de forma muito grave, passam a ser pesquisas tendenciosas para favorecer aquele grupo que financia esse laboratório. Não vale a pena. Não vale a pena porque você vai sujar o seu nome, vai destruir a sua carreira, por isso que eu saí de lá. Que interessante, professor. Puxa, não sabia disso. Tá vendo? Prudência. O que você faz? Obrigado, professor, obrigado. Vou procurar conhecer alguém que já trabalhou também nesse laboratório, além do professor, que o professor pode estar mentindo. O professor pode estar usando uma falsa justificativa para não ter que falar que ele foi mandado embora do laboratório porque ele era um péssimo profissional, desorganizado, desajeitado, falante, não era um homem concentrado, era um homem que foi feito para dar aula, não foi feito para trabalhar naquela minúcia, naquele exame, naquela análise, naquele silêncio. Né? Vamos conversar com outro, ou com outra. Aí você chega, acaba descobrindo, porque você vai perguntando, quem mais trabalhou? Professor, você conhece mais alguém que trabalha nisso? Fulana de tal. Aí você vai lá procurar saber quem que é essa fulana, entrar em contato com essa fulana. Vai lá, chega lá, é uma outra professora.
E aí, professora, meu nome é tal, eu queria trabalhar nesse laboratório, eu estou me preparando para trabalhar nesse laboratório. O que a senhora acha? Olha, eu saí desse laboratório porque o grupo que financia esse laboratório lá nos Estados Unidos é um grupo de uma farmacêutica muito forte. E eles exigem que as pesquisas sejam feitas a favor das medicações que eles produzem. E eu não quero sujar meu nome. Então, essa professora também está corroborando o que o professor falou. Prudência. Se possível, vamos ouvir mais um. Professora, a senhora conhece alguém que tenha trabalhado também nesse laboratório? Conheço. Você perguntou para 3, 4, 5, pronto. Você já tem claro na sua cabeça que aquilo não é para você. Porque você foi prudente. Virtude humana. Qual que é o problema quando você não tem a virtude da prudência? Porque você se deixa levar pelo sentimentalismo, você se deixa levar pela propaganda, você se deixa levar pela visão do status, pela visão da grandiosidade. Mas você não está indo no cerne, você não está indo no problema. Depois você se frustra porque você não foi prudente, você foi imprudente. A estrada, outro exemplo, a estrada te manda andar a 60. Não, mas o meu carro é muito poderoso, o meu carro é muito forte, ele adere nas curvas, ele é fantástico, aí você põe 120, aí você tem uma curva ultra fechada logo lá na frente e não há carro que possa aderir a 120 numa estrada que é feita a 60, para andar a 60. Com toda a força do seu carro, com toda a tecnologia do seu carro, você vai capotar o seu carro. Você foi imprudente. Percebe? Porque você se deixou levar pela propaganda do carro, pela mensagem do vendedor, pela teoria da técnica, você se deixou levar por um monte de coisa e não realizou aquilo que você deveria realizar. Saber, ter informações, obedecer regras. Prudência. Você morreu, ou se aleijou, ou se machucou, ou destruiu seu carro por pura imprudência. Você compreende como a virtude humana da prudência é importante? Ela não só nos ajuda a discernir caminhos, mas ela nos ajuda a pôr em prática aquilo que nós discernimos. Então, eu vou ser um cientista, não vou ser médico porque eu não gosto de multidão. Mas você fica rico com medicina. E com pesquisa você vai ter uma vida mais difícil. Você não vai ganhar muito dinheiro. Veja, o que me move é a vontade de Deus, é aquilo pelo qual Deus me criou, a minha missão, ou o dinheiro. Prudência. Olha como é importante estudar as virtudes. Olha como é bonito e olha como é importante. Tá bom? Eu acho que já tá bom por hoje. Bastante informação. E aí, é isso aí. Vamos nos preparando para o Natal, vamos nos preparando para uma vida mais saudável, uma vida saudável no sentido de relação a Deus, e vamos descobrindo a dignidade do ser humano. Todos esses estudos que nós estamos fazendo atualmente em relação ao resumo nos leva a compreender a dignidade do ser humano. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.